Você tem religião que a pessoa não trabalha no sábado. Então, você como empregador, você obriga essa pessoa a trabalhar no sábado, não tem nenhuma lei que regulamenta. Houve um momento na história em que religião e Estado andaram juntos, né? Algumas vezes, inclusive, com confusão entre eles. A esquerda é encarnada como um mal demoníaco, inimigo da fé, do bem. Vencê-la seria vencer para Deus, manifestar a vontade do Senhor no mundo, impedir as hostes do diabo. Esse é o trecho do livro A Religião do Bolsonarismo, de Iago Martins. Que bom que você está aqui no Religare. Hoje nós vamos conversar sobre religião e política no Brasil, entre a fé e o poder. E para essa conversa, recebemos os advogados e mestres em ciências da religião, Cássio Afonso e Matheus Carvalho. Cássio, como é que você tem observado a presença da política no cenário brasileiro? Que aspectos chamam a sua atenção? A política, o cenário político, né, o político em si, ele precisa cativar o povo para estar perto dele, para ele poder se eleger, para ele poder estar no poder. Então, ele usa dos mecanismos que ele tem. E uma coisa que voltou, né, que isso não é novidade, mas dentro do nosso cenário, é o uso da religião, a religião como uma ferramenta e não simplesmente como uma devoção. Há 20 anos o Religare, buscando compreender a diversidade religiosa e cultural, chega até você. Quer rever ou assistir episódios anteriores? Acesse o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento Religião, e siga @TV Horizonte Oficial nas redes sociais. Bem, o Matheus, né, e você, Cássio, vocês estão trabalhando essa temática, laicidade, religião e política. Como é que é essa questão do uso da linguagem religiosa? Matheus, você que está em Poços de Caldas, bem-vindo ao Religare. Olá, obrigado, bom dia a todos. A questão religiosa, Cássio, né, deixou claro, ela tem que ser tratada com cuidado, né, sobretudo diante da diversidade que nós temos. Nós vivemos num país de dimensões continentais, então a diversidade cultural, religiosa, de crença e não crença é muito grande. Então tem que ser tratado com cuidado. A nossa pesquisa visa isso, né? A minha pesquisa procura trabalhar sobre esse aspecto. Bem, Cássio, você falou tem o uso da questão religiosa, o Matheus está falando que tem que tomar cuidado. E aí, você concorda? Que cuidados deveriam ser tomados? Concordo com o Matheus, porque quando a gente fala de laicidade, Estado laico, a gente está falando de liberdade religiosa. Porque quando você tem um Estado que ele tem uma religião, ele deixa de ter liberdade religiosa para ter uma religião. E assim, independente, até mesmo o ateísmo. O Estado é ateu, então, ou seja, o Estado não dá liberdade religiosa. Quando eu falo de laicidade, eu falo de liberdade. Então, quando eu tenho um governante, não que ele não possa ter uma religião, mas quando ele define, ele decreta uma religião para o país, ele está acabando, ele está tirando a liberdade, né? Essa liberdade religiosa, que ela tem, o Brasil ele tem diversas religiões, tem matriz africana, tem a religião primária aqui, né, dos povos indígenas, tem o cristianismo que veio, então assim, a gente tem uma diversidade religiosa, e você colocar como a religião principal, você tira essa liberdade. Você falando que até mesmo o Estado ateu, né? Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Frei Beto ao Juca Kfouri, e ele falou da participação dele em Cuba, dizendo para Fidel Castro que o Estado, né, cubano era confessional, e disse que o Fidel levou um susto. Como assim confessional? Nós somos ateus, né? Ele disse, não, se você fala que é ateu, você está defendendo uma certa confessionalidade. E essa conversa parece que abriu um caminho, né, para a mudança no Estatuto do Partido, na Constituição, né, para a afirmação da laicidade do Estado. Matheus, laicidade, como é que você compreende esse termo? Olha, inclusive, nós procuramos tratar disso na nossa pesquisa, que há uma confusão conceitual muito grande, inclusive no próprio meio acadêmico, né? Que a laicidade, secularização, laicismo, esses três termos às vezes são utilizados como sinônimo. Eu costumo dizer, por exemplo, de uma forma bem fácil, que nós temos que entender que houve um momento na história em que religião e Estado andaram juntos.
né? Algumas vezes, inclusive, com confusão entre eles, né? Aí nós temos termos mais técnicos, como Estado teocrático, mas basicamente o Estado, a decisão, né, do rei, do poder absoluto, ele era totalmente delimitado ali através da religião, né? O próprio rei, a autoridade máxima, era vista como representante de Deus na Terra. E aí, em determinado momento da história, essa relação ela começa a se romper, um afastamento entre Estado e religião, né, que os estudiosos costumam chamar de secularização, um processo de secularização. A partir do momento que nós temos essa secularização, esse afastamento, né, hoje se fala inclusive em dessecularização, pós-secularização, mas não vamos entrar nesse ponto. A partir do momento que nós temos essa separação entre Estado e religião, nós precisamos regulamentar aí. Então, peraí, a partir de hoje, já que não vai ser assim, como vai ser? Quais serão os limites do Estado? Quais serão os limites, né, das instituições religiosas? Como essa relação, então, entre Estado e religião vai se dar a partir de hoje? E aí que entra a laicidade. Então, a laicidade está mais relacionada a essa regulamentação, essa estrutura interna da relação entre Estado e religião em um país. É isso que eu entendo. Bem, eu estou bem curioso para saber como é que faz essa regulamentação, mas vamos deixar isso um pouco mais adiante. Os símbolos religiosos estão presentes nas instituições da República. A linguagem religiosa, Matheus, ela está presente. Isso atrapalha? De forma alguma, de forma alguma. Até porque, e aí nós entramos naquele terceiro termo que eu comentei, né? Se o Estado, ao tentar aplicar o princípio da laicidade, né, na sua ordenação jurídica, ele tenta afastar de todas as formas os símbolos, as presenças, enfim, esses traços culturais, né, que essa crença religiosa deixa, inclusive em um Estado, que em outro momento, por um Estado confessional, né? Se o Estado, o governo, ele tenta afastar isso de toda forma, ele está, na verdade, adentrando em o que nós chamamos de laicismo, né, que é uma repúdia forte às religiões. É quase que uma vertente absolutista da laicidade. Ele tenta afastar a religião, seja através de símbolos, expressões, traços culturais, de todas as formas do espaço público. Isso não é necessário, não é, ao meu ver, nem devido. Né? É perfeitamente possível nós termos um Estado laico, o princípio da laicidade vigente, respeitando a presença desses símbolos. Agora, é claro, onde esses símbolos estão, como eles são demonstrados, como eles são tratados na relação com as pessoas no dia a dia, isso também tem que ser discutido. Né? Nós temos mais de um tipo de espaço público. Nós temos espaço público de uso geral, espaço público de uso privado, de uso privativo. Isso tem que ser tratado também. Mas, Cássio, e na política, quando temos uma campanha, aí vem um candidato e começa a usar a linguagem política, como é que essa presença do religioso, a que serve esse uso da religião? Aí entra, eu concordo com o Matheus, mas eu tenho que pegar um outro ponto também, Matheus, que é o seguinte: a questão das pessoas, da sociedade, ser um pouco leiga, porque em questão de conhecer, de entender o que é laicidade, quais são os poderes, os poderes do Estado, até onde a igreja pode ir, até onde não pode, porque assim, você tem regulamentações que servem para toda a sociedade, também serve para a igreja, mas também você vê, para colocar uma lei em vigor, você tem um trâmite, e a igreja às vezes passa por cima desse trâmite. Um exemplo, você tem religião que a pessoa não trabalha no sábado. Então, você como empregador, você obriga essa pessoa a trabalhar no sábado, não tem nenhuma lei que regulamenta. Porém, você tem a Constituição, reservado o direito de religião. Esse empregador pode sofrer uma ação trabalhista, pode sofrer uma ação civil por obrigar. Então, onde é que está falando que quem é da igreja que não pode trabalhar no sábado não pode obrigar? Se obrigar, vai sofrer sanção. Então, assim, não tem, mas passa por cima. Então, o juiz ele vai seguir essa linha. Então, assim, nesse ponto, aí onde é que você tem pessoas que não têm, a sociedade que não tem grande conhecimento disso, e é onde é que entra o político, estratégico, que vai utilizar da linguagem, vai utilizar de algum medo, de alguma coisa, para poder a pessoa ficar assustada, não saber, e ela, não, eu vou aliar com esse pensamento, porque senão vai vir um mal sobre mim, eu tenho que lutar contra o mal, e aí começa todo um cronograma de formação do cosmo imaginário da pessoa, para que ela se adeque à linguagem daquele político, ou o que ele está
né, planejando ali sua estratégia. Falando como quando no discurso ali, numa campanha especificamente, o discurso religioso é utilizado. Isso, que aí ele usa um medo, a gente pode até falar a respeito do casamento homoafetivo que foi decidido, aí pega e vem a frase, olha, vai obrigar o padre ou o pastor a fazer isso, porque se não fizer, vai ser preso. Então, peraí, não tem isso, não existiu isso. Ninguém pode obrigar uma religião a fazer algo, o Estado não pode obrigar, não pode interferir no meio da igreja ali, ele interfere em outras coisas, né? Em questão de, não pode fazer sacrifício humano não, gente, isso não pode fazer, então a igreja não vai fazer isso. Só um exemplo mesmo, mas nessa vertente o Estado não pode obrigar a fazer um casamento, mas o político usa aquilo, quem não tem conhecimento se adequa a esse pensamento. Bem, fiquei aqui pensando, será que a gente tem hoje sacrifício humano? Né? Bom, é realmente um pouco assustador para a nossa cultura. Você jogou assim, já bem uma imagem bem forte. Bom, depois do intervalo, nós vamos continuar a nossa conversa com o Cássio Mateus. Fica aí com a gente, porque nós voltamos já já. Uma das contradições que eu abordo e até apresento, que ele fala assim, eu sou defensor dos valores cristãos. Mas quais valores? Por quê? Quais valores? No Brasil hoje, nós temos a laicidade como princípio constitucional. Ela está de forma objetificada na Constituição Federal. A laicidade no Brasil requer normatização expressa e fiscalização para garantir que a liberdade religiosa seja exercida dentro dos limites da liberdade política, promovendo uma cultura de respeito e proteção da diversidade. Essa é uma frase do nosso convidado, Matheus Carvalho, em sua dissertação de mestrado. E que bom que você continua com a gente aqui no Religário. Hoje nós estamos falando sobre religião e política no Brasil, entre a fé e o poder. Hoje estão comigo os advogados e mestres em ciências da religião, Cássio Afonso, aqui no estúdio, Matheus Carvalho, remotamente, diretamente de Poços de Caldas. Bem, a gente tem falado sobre essa questão da laicidade, da questão política, falamos sobre o uso de símbolos. Você terminou falando no bloco anterior, Cássio, não é? Olha, ritual que envolva sacrifício humano, não pode. Teve também um debate sobre a questão animais, né? Bem, Cássio, que desafios a gente tem, assim, muito concretamente, quando nós falamos em laicidade? O principal desafio é compreender mesmo até onde o Estado atua e até onde a religião pode ir. Porque quando a congregação, ou até mesmo os indivíduos, que são as pessoas um pouco mais leigas, até onde eu posso fazer, até onde que eu posso ir, o que eu posso, até onde eu posso fazer, a minha fé fala que eu posso fazer isso, que não fere a sociedade e que não vai trazer o Estado como uma sanção sobre mim. Então, esse é um desafio muito grande que é preciso mesmo as pessoas compreenderem e que o Estado também precisa se pronunciar no sentido de, olha, meus poderes é até aqui, os poderes da igreja é até aqui que você pode atuar, porque senão fica uma coisa muito obscura e começa a surgir fomentações e criar medos. Matheus, você trabalhou muito especificamente com exemplos, do judiciário, do executivo, do legislativo. Como é que você vê aí os desafios e da presença do religioso nesses poderes da República? Olha, os desafios são inúmeros. O Cássio, no final do bloco anterior, ele bem exemplificou com propriedade, trouxe alguns exemplos de questões justamente relacionadas a esses desafios. Porque no Brasil hoje nós temos a laicidade como princípio constitucional. Ela está de forma objetificada na Constituição Federal, ela está expressa. Mas ela precisa ser, de fato, aplicada. E aí nós temos, inclusive, a questão de fiscalização, essa frase, o professor Leonir disse no nosso bloco, ela precisa ser efetivada e inúmeros são os desafios. Na pesquisa, nós procuramos enxergar como se dá essa relação hoje entre laicidade e Estado brasileiro, entre a laicidade e a República Federativa do Brasil, através dessa análise dos três poderes. E nós passamos rapidamente entre o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
E todos eles nós temos dificuldade, isso aí nós não podemos negar, né? Claro que no nosso trabalho nós trazemos alguns exemplos específicos. Por exemplo, com relação ao Poder Executivo, nós analisamos o discurso de posse e de vitória do então presidente, quando nós iniciamos a pesquisa, presidente eleito, que era Jair Messias Bolsonaro, né? E aí nós temos que tomar cuidado com essa questão que o Cássio bem comentava, né? Da esfera privada e da esfera pública. A minha fala enquanto Mateus, ela é com um peso. A minha fala enquanto Mateus, pessoa pública, quiçá presidente da República, ela tem um outro peso. Então, nós trazemos essa abordagem. No Poder Legislativo, nós falamos, né, da atuação, sobretudo da Frente Parlamentar Evangélica, comumente nós chamamos de bancada evangélica, não seria o termo correto, né? E aí já começamos chocando, porque a existência da bancada evangélica por si só não fere a laicidade, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e a atuação dela, e a atuação de determinados parlamentares, não são todos, claro, de uma forma um pouco mais, de fato, eu diria que incisiva, né, pegando um pouco do que o Cássio trouxe, inclusive com propositura de projeto de lei, para que as instituições religiosas, por exemplo, possam propor uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Eu sei que isso talvez seja muito técnico para o nosso espectador, mas é algo que oferece um risco, né? Então, nós temos atuações de parlamentares que são mais incisivas e outras menos incisivas. E no Poder Judiciário, nós temos também inúmeros exemplos. Então, por exemplo, nós temos a ação, né, que julgou a constitucionalidade do ensino religioso nas escolas públicas, que é a DI 4439. Nós temos como a forma como se deu o julgamento foi ampla, plural, chamativa, né, dentro do que se espera aí da laicidade, e apesar do resultado do julgamento em si particularmente não nos agradar, e por exemplo, um outro exemplo de uma sentença a nível local, né, um processo inclusive que eu atuei, o juiz da Comarca local, em suas sentenças, ele sempre colocava no cabeçalho e no rodapé frases de cunho religioso, versículos bíblicos, e trazendo a comparação, poxa, se o DEI julgar, como é o caso, né, ter um crime de tráfico de drogas, se o DEI julgar um crime de tráfico de droga, mesmo que tivesse julgar um crime contra o sentimento religioso, olha o peso disso, né? Então, os desafios existem. A laicidade é um princípio na Constituição Federativa do Brasil, mas os desafios existem e são inúmeros. Eu fico pensando em dizer alguma coisa sobre... Eu queria perguntar a você, Mateus. Foi interessante a sua frase e me veio à cabeça, eu queria te perguntar. A bancada evangélica, ela é seletiva ou não? Muitas vezes, sim. O que a gente sempre comenta, Cássio, é que essa bancada evangélica, na verdade, como as pessoas costumam chamar, por que nós temos que entender que dentro dessa bancada existe uma pluralidade também de crença, né? E aqui eu me restringo à crença e não crença, porque nós estamos falando da bancada evangélica, então por isso que eu me refiro somente à crença. A liberdade de crença é muito grande. Então, dentro da bancada evangélica, nós temos pessoas de inúmeras denominações religiosas que procuram votar, inclusive, de forma diferente e que não concordam entre si. Então, algumas vezes o movimento ele é autônomo de cada parlamentar, outras vezes é um movimento conjunto, né? E nem sempre, por isso que a gente fala que bancada não seria o termo ideal. Ideal seria Frente Parlamentar Evangélica, que sim é uma instituição que existe em CNPJ. Porque a bancada, nós podemos ter, por exemplo, a bancada da Igreja Universal do Reino de Deus, a bancada da Igreja Quadrangular, a bancada da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estaríamos saindo da Frente Parlamentar Evangélica, mas para dar um exemplo, né? Então, muitas vezes, sim, acaba tendo essa questão muito seletiva. Bem, quando os agentes públicos fazem uso, né, da linguagem religiosa, isso é convicção ou é um cálculo político, por exemplo? O que você acha, Cássio? Olha, dentro da minha pesquisa, eu observei, vamos pegar o Bolsonaro como exemplo, minha pesquisa fala sobre ele, que ela é calculista. Por que ela é calculista? Ele tem as suas frases de efeito, né, usa a religião, usa versículos bíblicos para atingir um determinado grupo. Só que ao mesmo tempo que ele tem frases de efeito, ele também entra em contradição justamente com a própria religião que ele fala que ele faz seguimento. Uma das contradições que eu abordo e até apresento, que ele fala assim, eu sou defensor dos valores cristãos. Mas quais valores?
Por quê? Quais valores? Vamos pegar a Assembleia de Deus. A Confissão da Assembleia de Deus, ela trata que o homem ele pode ser mudado, ele pode ser transformado através de Deus, do Espírito Santo, mudar, por exemplo, deixar de beber, deixar de usar droga, ter uma vida simples, construir família e tudo mais. Então, ou seja, o homem pode ser transformado. Só que, ao mesmo tempo que você tem o Bolsonaro e pessoas também que agregam o mesmo pensamento e falam, bandido bom é bandido morto. Qual é a transformação desse indivíduo? Então, é contraditório. Então, aí você observa que o discurso dele é quantitativo, é simplesmente numérico, simplesmente para engajar, para poder ser aceito e tudo mais. E eu tinha perguntado até mesmo, Matheus, sobre a questão do seletismo da bancada evangélica, porque o Bolsonaro ele começa ali. Então, ele tem um apoio, então, pelos líderes religiosos é que ele vai trilhar esse caminho de visibilidade, né, vamos colocar assim, né, de um pedestal, de um ídolo, começa ali com a bancada, ali, querendo ou não, ou apoiando. Então, Matheus, convicção ou cálculo? Concordo com o Cássio, viu? Eu acho que, em alguns casos, com o exemplo que ele deu particularmente, eu acho também que é uma forma bem calculista de agir. Em alguns casos, eu acho que, de fato, essa convicção e o cálculo ele pode se misturar. Pode causar confusão, né? Eu acho que isso talvez comece como uma convicção e acabe se tornando, até pela pressão política, uma estratégia calculada. Nós temos que entender que nós temos hoje uma pressão política grande de determinados grupos no Brasil, aí falaria de hegemonia, né, política, cultural, esses grupos que são maioria em termos de expressão de opinião, mesmo sendo minoria muitas das vezes, eles exercem uma pressão política. Então, às vezes, eu acho que a pessoa até pode, em alguns casos, começar a tratar a questão religiosa nas suas falas públicas por convicção. Não estou falando que concordo ou discordo, como eu já disse, é uma questão que tem que ser muito bem trabalhada, a esfera privada e a esfera pública, e acho que isso acaba, talvez, no meio do caminho, se perdendo aí para uma estratégia calculista. Você fala da necessária normatização, né? E nós começamos o bloco como isso, né? É uma pena, a gente está acabando a entrevista, né, de hoje. Como é que faz essa normatização? Difícil, muito difícil. Na verdade, nós temos que entender que, na verdade, a laicidade no Brasil hoje ela já é uma norma, ela já está expressa na Constituição Federal. Essa objetivação ela também não pode ser extrema. Imagina só se tudo que pode acontecer, seja com relação à religião de Estado, a relação à religião de Estado, a gente for tentar escrever, né, a gente for tentar legislar sobre isso. Nós teríamos uma legislação enorme, como já temos hoje no Brasil, e mesmo assim tem muita coisa que não está expressa. Então, a normatização ela já existe. A grande questão é que nós temos que, ao meu ver, e aí é uma questão muito pessoal, afastar esse viés que muitas vezes nós vemos em nível acadêmico de subjetivação, de tentar normatizar cada vez menos, né? Trazer mais, não, mas isso é cultural, isso que o Estado não tem que se preocupar com essa questão, isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para afastar, né? Mesmo estando normatizado como já está, olha quantos problemas nós temos, né? E quantas vezes o Estado deixa de observar a laicidade. Muito bem, muito obrigado, Cássio, muito obrigado, Matheus. O Religare de hoje fica por aqui, uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E para conhecer mais sobre o programa, acesse pucminas.br/ppgcr. A gente se encontra novamente na próxima semana com mais entrevistas e boas conversas. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.